Meu enteado e sua futura esposa me chamam de velha estúpida que logo perderá tudo, mas eu trouxe meu advogado para o casamento e disse a eles: boa sorte. Tenho 59 anos e sou mulher. Ouvi minha futura nora fazer um comentário que não me agradou. Com o casamento se aproximando, não sei se é algo que devo abordar ou se devo deixar as coisas seguirem seu curso. Meu filho mais novo, Tate, está noivo de Cláudia e eles estão planejando o casamento há um ano. Estamos nos aproximando das últimas semanas antes do grande dia e as tensões estão à flor da pele, como costuma acontecer nos dias que antecedem um evento dessa magnitude. Os nervos de todos estão à flor da pele e isso não é novidade. Tate é o caçula de 3 e suas irmãs, Arlo e Maddox, já me fizeram passar pelo mesmo. Planejar um casamento não fica mais fácil com o tempo, mas se torna mais familiar. Pelo menos ter um organizador de casamentos ajuda. Dito isso, nada neste casamento é simples. Não vou negar que me dei bem na vida. Aos 20 anos meu marido e eu abrimos uma empresa juntos. Foi muito trabalho duro, de uma maneira diferente, mas me permitiu ter a liberdade financeira com a qual eu sonhava quando criança. Eu vim de uma família trabalhadora, vivendo em uma área difícil quando criança. Agora estou confortável e quero garantir que meus filhos também estejam. Meu marido Brandon compartilhava desse sentimento. Na verdade, provavelmente ele o tinha com mais convicção. Nos conhecemos logo depois que Tate nasceu. A parceira anterior de Brandon o havia deixado com os 2 mais velhos. Ele nem sabia que ela estava grávida até que ela apareceu 10 meses depois. Deixou Tate, que tinha 2 meses, na porta da casa dele e foi embora da cidade. Ele contratou minha colega de quarto da época para ser babá e de alguma forma nos conhecemos. 3 anos depois essas crianças eram meus enteados. Arlo e eu nos conectamos instantaneamente. Eu realmente acredito que em todos os universos, de uma forma ou de outra, ela é minha filha. Naquela idade Maddox seguia sua irmã mais velha para todos os lugares, então nós duas também nos unimos rapidamente. Tate era muito mais novo, não tinha lembranças de sua mãe, então quando adotei os mais velhos, embora Tate fosse muito pequeno para entender ou mesmo saber o que era adoção, ele já me chamava de mãe. Então eu também o adotei, eles são meus filhos. Mas as crianças não permanecem crianças para sempre, certo? Meu relacionamento com Arlo e Maddox sobreviveu às dificuldades da adolescência e quando estavam na faculdade me ligavam mais do que eu ligava para elas. No entanto, com Tate as coisas tomaram um rumo diferente, em grande parte devido à morte de seu pai. Quando Tate tinha 8 anos, Arlo e Maddox tinham 17 e 15 anos. Brandon faleceu em um acidente de carro. Íamos buscar Tate na casa de um amigo quando um caminhão bateu na lateral do nosso carro. Não sei a que velocidade eu estava indo, mas muito acima do limite. Eu tive algumas costelas quebradas e lesão cervical, mas Brandon faleceu no impacto. As crianças ficaram muito mal, quero dizer, é claro que ficaram, mas enquanto Arlo e Maddox se uniram a mim, Tate, que era muito mais jovem e menos capaz de entender o que estava acontecendo, me culpou. Levei todos para a terapia quase imediatamente, mas Tate nunca deixou de acreditar. Ele estava cada vez mais convencido de que eu tinha arruinado a família, e se eu nunca tivesse me casado com o pai dele, ele ainda estaria vivo. Suas irmãs tentaram falar com ele, é claro, seus professores, seus avós, quero dizer, todos, mas ele nunca cedeu. Foi difícil ouvir meu filho dizer que eu tirei a vida de seu pai, que eu me aproveitei dele e que ele desejava que eu nunca tivesse me juntado à família, mas eu segui em frente. Ele ainda era meu filho e estava sofrendo. Tentei não tratá-lo de maneira diferente de suas irmãs, fui a todos os seus jogos, paguei por cada hobby e me certifiquei de que ele tivesse tudo o que precisava. Tate conheceu Cláudia na faculdade e eles namoraram por um ano e até aquele momento eu só a tinha conhecido na despedida de solteira de Arlo. Ela tinha sido decididamente fria e se manteve afastada de mim depois de nossa apresentação inicial graças a Arlo. Mas um tempo depois, no jantar de casamento de Arlo, Cláudia se aproximou de mim e começou a conversar. Foi uma mudança total. Debaixo daquela mulher fria e distante que conheci na despedida de solteira havia uma jovem calorosa e alegre pela qual eu realmente cheguei a ter afeto. Mais tarde ela me explicou que antes de me conhecer só sabia o que Tate havia lhe contado sobre mim, o que não lhe deu a melhor impressão. No entanto, depois de observar como eu interagia com todos, especialmente com meus filhos, incluindo Tate, durante o casamento de Arlo, sua impressão de mim mudou completamente. Ela viu uma mãe que amava seus filhos, alguém de cuja família ela queria fazer parte. Desde então ela fez o que nenhum terapeuta havia conseguido fazer. Convenceu Tate a ver além de sua dor, luto e raiva pela morte de seu pai e começar a se curar. Tem sido um processo selvagem me adaptar à falta de hostilidade do meu filho mais novo, mas tem sido bem-vindo. Nos últimos 2 anos passei de não ver nem ouvir meu filho a receber telefonemas quinzenais para colocar o papo em dia e visitas várias vezes ao ano. Quando recebi um presente de Dia das Mães dele pela primeira vez naquele ano, cheguei atrasada ao brunch com Arlo porque fiquei muito emocionada. Quando Tate me disse que ia pedir Cláudia em casamento no ano passado, eu estava muito feliz, estava mais do que pronta para dar as boas-vindas oficialmente a Cláudia na família. Claro que eu disse isso a Tate e disse a ele o mesmo que às suas irmãs. Meu presente para ele seria um casamento e uma lua de mel pagos integralmente. E claro, ações da empresa familiar para Cláudia como é tradição. Bem, isso nos traz ao presente. E bem, no início desta semana participei da última prova do vestido de Cláudia junto com sua mãe e as damas de honra. O vestido ficou lindo como esperado, mas o que me surpreendeu foi a conversa que ouvi no provador. Suas 2 damas de honra estavam ajudando a tirar o vestido no final do compromisso enquanto sua mãe e eu esperávamos. Eu tinha acabado de pagar a conta e a mãe dela foi buscar o carro, então fui avisar as meninas que estava indo embora, mas quando me aproximei pude ouvir a conversa que elas estavam tendo. Uma das damas de honra estava dizendo a Cláudia para ter cuidado e deixá-las tirar o vestido dela lentamente, mas a outra respondeu dizendo algo
algo como: Por quê? Aquela velha idiota tem dinheiro suficiente para comprar outro vestido de qualquer maneira. As outras duas, Cláudia e a primeira-dama de honra, apenas riram em resposta e então Cláudia interveio dizendo que não queria que eu gastasse muito e afetasse sua herança. Não disse nada nem ouvi o resto da conversa, simplesmente fui para o meu carro e dirigi para casa. Pensando bem, não duvido que a conversa fosse sobre mim, mas agora estou considerando que talvez eu tenha interpretado mal o sarcasmo ou algo que explicaria por que Cláudia fez tal comentário. Estou relutante em mencionar isso, não quero causar nenhum problema tão perto da data do casamento, e especialmente, não quero que isso se torne algo desproporcional por causa de um comentário inocente que talvez eu não tenha entendido em seu contexto. Sinto que é possível que eu esteja sendo extremamente cautelosa com isso porque meu relacionamento com Tate só se estabilizou recentemente, mas não quero arriscar prejudicá-lo por algo que pode não ser nada. Pela mesma razão, estou relutante em perguntar aos meus outros filhos o que eles pensam, porque eles, Arlo especialmente, são muito sensíveis a qualquer insulto a mim por parte de Tate, ou neste caso, das pessoas próximas a Tate, depois de tudo o que aconteceu na infância deles. Eu adoraria, e realmente estou falando sério, que alguém mais próximo da idade de Cláudia ou Tate ao ouvir isso pudesse me dar alguma perspectiva. Estou exagerando com isso? É algo que eu deveria mencionar? Por favor, me digam o que vocês acham. Atualização. Nossa, que atualização. Se eu tinha dúvidas sobre Cláudia e seu comentário após o jantar de ensaio, agora não tenho mais nenhuma. E é isso que vim contar hoje. Ontem à tarde minha família e muitos dos convidados para o casamento chegaram ao resort à beira-mar onde será realizada a cerimônia de Tate e Cláudia. Muitos amigos e familiares vieram de fora do estado e do exterior. Então decidiram transformar o casamento em umas mini-férias. Tivemos um almoço de boas-vindas e depois todos estavam livres para fazer o que quisessem, incluindo participar de algumas atividades previamente reservadas até o jantar de ensaio. À noite passei um tempo relaxando na praia com Arlo, seu esposo, a família de Maddox, e devo admitir, foi muito bom, mas tudo desmoronou após o jantar de ensaio. O jantar foi realizado no salão de banquetes do resort e todos estavam se reunindo para a grande entrada de Tate e Cláudia. Estavam esperando do lado de fora. Maddox deveria ir buscá-los, mas sua filhinha estava bastante confortável no colo dele, então me ofereci para ir no lugar dele. Aparentemente ouvir conversas está se tornando um hábito para mim. Tate e Cláudia estavam um pouco afastados do corredor lateral olhando para o oceano de costas para mim. Pareciam estar em uma conversa animada. E pelo tom de voz deles, era claro que sabiam que não estavam em um local totalmente privado. Estavam falando em francês, que Tate aprendeu enquanto estudava no exterior durante a universidade. Não falo francês fluentemente, mas sei o suficiente para entender o essencial do que estavam dizendo. Para poupar a dor, vou escrever apenas a parte mais importante da conversa. No meio da discussão ouvi algo como: Logo terminaremos com essa mulher velha e estúpida com uma carteira gorda, ela vai perder tudo. Estavam discutindo como, em 2 dias, quando estivessem oficialmente casados e eu tivesse dado a Cláudia as ações, finalmente poderiam parar de fingir ser uma família feliz e obter o que lhes pertencia. Quando meu marido faleceu, todas as suas ações em nossa empresa passaram para mim. Quando cada um dos filhos completou 18 anos, ele deu uma porcentagem a eles. Ao casar, presenteou o cônjuge com uma pequena porcentagem também. Tate recebeu suas ações quando fez 18 anos e uma vez que Cláudia receba o presente de casamento, terei distribuído completamente a metade de Brandon na empresa. Se o que ouvi é verdade, Tate e Cláudia, e possivelmente até meus outros filhos, estão planejando me votar para me tirar da empresa. Nunca fui de agir sem pensar, o que espero que esteja claro pelas minhas postagens anteriores. Eu penso as coisas com cuidado, dou tempo para refletir e deixo que as situações se desenvolvam completamente. Depois de ouvir aquela conversa, decidi voltar atrás, abri novamente a porta do corredor lateral onde Tate e Cláudia estavam esperando e desta vez me certifiquei de ouvir a conversa deles. Quando os alcancei, eles me cumprimentaram com doces sorrisos, especialmente Cláudia. Ela até me deu um abraço caloroso. Eu disse a eles que os convidados estavam prontos para eles e voltei para dentro. Aguentei mais uma hora mais ou menos na festa antes que uma repentina sensação de tontura me atingisse, provavelmente devido ao sol do dia e a toda a emoção. Me desculpei e voltei para o meu quarto. Naquele momento não planejava falar com ninguém, exceto com meu advogado, sobre o assunto, mas logo depois que eu saí, Arlo veio ver como eu estava. Insisti que estava bem e a mandei de volta para a festa. No entanto, ela voltou algumas horas depois com Maddox e alguma sobremesa. Ambas afirmaram que eram velhas demais para ficar acordadas depois da meia-noite e queriam ver como eu estava. A mudança repentina no caráter de Tate há 2 anos e a possibilidade de que a disposição calorosa de Cláudia fosse apenas uma atuação já eram verdades difíceis de aceitar. Espero não parecer muito dramática quando digo que genuinamente não acho que teria conseguido suportar se Arlo também estivesse fingindo. Nosso relacionamento nunca vacilou, tem sido sólido desde que eram meninas. Eu tinha que confiar que elas eram genuínas. Então, como deveria ter feito quando ouvi os comentários de Cláudia no provador semanas atrás, decidi conversar com minhas filhas mais velhas, e para meu alívio elas não tinham ideia do que eu estava falando. Confio o suficiente no meu julgamento para saber que sua surpresa e descrença diante das palavras do irmão eram genuínas. Então a grande questão é, se Arlo e Maddox não estão envolvidas no plano para me tirar da empresa, como exatamente Tate planeja fazer isso? Para que saibam, possuo 45% da empresa, Brandon também possuía 45%, e os 10% restantes estão divididos entre nossos investidores. Brandon e eu sempre mantivemos ações
ações majoritárias iguais. A porcentagem que tenho distribuído aos meus filhos e seus cônjuges vem da metade de Brandon, 10% para cada filho em seu aniversário de 18 anos e 5% para seu parceiro no dia do casamento. Para me expulsar, Tate não apenas precisaria reunir todas as ações de suas irmãs, mas também obter o apoio dos investidores. Já entrei em contato com meu advogado, mas como fiz isso às 2 da manhã e agora são 6 da manhã, levará algumas horas até que eu receba uma resposta. Hoje é outro dia de descanso antes do casamento amanhã, mas estou tentando descobrir o que exatamente meu filho mais novo e sua noiva estão planejando. Vou mantê-los atualizados assim que souber mais. Atualização 2. Quero deixar claro que não aprovo que meus filhos sejam pegos no meio dos meus conflitos. Nunca quis que eles fossem danos colaterais em nenhuma situação, seja em um negócio, um acordo ou mesmo uma discussão com o pai deles. Sou a mãe e posso lidar com meus próprios problemas. Isso é para enfatizar que não dei instruções, insinuações ou encorajei Maddox a bancar a espiã e descobrir o que seu irmão estava planejando. Dito isso, irei direto ao ponto. Maddox conversou com Tate. De acordo com Maddox e a gravação de voz que ela fez de toda a conversa, ela fingiu estar chateada comigo. Ela se aproximou de Tate com o pretexto de reclamar que eu estava sendo dramática por causa da minha suposta tontura durante o jantar de ensaio. Maddox disse a Tate que Arlo tinha vindo me ver depois, chamando-a de intrometida que ela sempre foi, e disse que estava cansada de ambas. Maddox levou lentamente a conversa até o ponto em que admitiu a Tate que só se mantinha em bons termos comigo para garantir uma boa herança quando eu falecesse. Alguém poderia pensar que Tate seria cético em relação a uma mudança tão repentina nas opiniões habituais de Maddox, mas aparentemente seu próprio ressentimento em relação a mim, junto com algumas mimosas, fizeram maravilhas. Tate ficou encantado em ouvir que Maddox era anti-mamãe, e que ela finalmente tinha visto a luz. Maddox apenas suspirou e disse que estava feliz por ter alguém com quem se compadecer durante os próximos anos. Nesse momento Tate riu e disse a Maddox que ela não teria que esperar tanto, ele tinha um plano para se livrar de mim nos próximos dias. Tate então explicou como ele e Claudia descobriram no casamento de Arlo que eu presenteava com ações da empresa familiar como presentes de casamento. Desde então Claudia tinha se proposto a se aproximar de mim, certificando-se de que eles receberiam o presente. Uma vez que eles tivessem seus 15%, 10% de Tate e 5% dela, o plano era convencer Arlo, Maddox e nossos investidores a ficarem do lado deles. Quando Maddox perguntou como eles planejavam fazer isso, Tate revelou sua intenção de contratar investigadores particulares após o casamento para desenterrar podres sobre os investidores. Ele usaria qualquer informação que encontrassem para chantageá-los. E quanto a Arlo e Maddox, ele planejava convencê-las com a promessa de dirigir a empresa juntos. Não consigo descrever completamente o quão furiosa estou depois de saber disso. Meu próprio filho, meu filho mais novo, estava planejando chantagear e manipular a todos com a única intenção de que se aliassem a ele. Seu objetivo era assumir o controle da empresa que eu fundei, vendê-la e obter as recompensas financeiras, algo que ele nunca precisou. Ele passou os últimos 2 anos me convencendo de que queria reconstruir nosso relacionamento apenas para garantir que eu lhe desse um presente de casamento que ele pudesse usar para me trair. A ideia de que ele pudesse fazer algo assim com suas irmãs e outras pessoas apenas para tomar o que não lhe pertence me parte o coração. Depois de tudo o que fiz por ele, as ações de Tate parecem a traição definitiva. Atualização 3. De alguma forma passei de atualizar esta publicação 3 vezes em um único fim de semana para ignorá-la completamente por meses. Admito que deixei as coisas em suspenso e sinto muito por isso. Espero que depois de explicar o que aconteceu você entenda por que precisei de um tempo. No dia em que Maddox contou a Arlo e a mim o que tinha acontecido, fiz meu advogado voar para o resort. O resto da minha equipe jurídica ficou no escritório redigindo os documentos que eu apresentaria no dia seguinte. Era um dia de descanso antes do casamento e enquanto a maioria dos convidados aproveitava a praia ou o spa, Arlo, Maddox e eu nos trancamos na minha suíte com meu advogado. Vou poupar vocês das dores de cabeça legais e passar direto para a parte que provavelmente mais lhe interessa. O casamento foi uma cerimônia breve, e para ser honesta, passei a maior parte do tempo desligada. Eu não ia interromper, não sou um monstro. Esperei até depois que eles voltassem de tirar as fotos do casal. Os chamei de lado e nenhum dos dois pareceu surpreso. Na verdade, eles pareciam satisfeitos. Eu tinha feito mesmo no casamento de Arlo para dar ao marido dela suas ações e recebê-lo oficialmente na família e nos negócios. Tenho certeza de que Tate e Claudia esperavam o mesmo. Eles nem questionaram a presença do meu advogado na sala para a qual os levei. Eu gostaria de poder dizer que senti algum tipo de satisfação ou pelo menos alguma alegria quando vi a confusão no rosto de Tate ao ler os documentos. Eles não eram o que ele esperava. Em vez de detalhar as ações que sua esposa receberia, eles explicavam sua herança. Ou melhor, o fato de que ele estava sendo deserdado. Não disse uma palavra enquanto ele perguntava o que estava acontecendo. Deixei meu advogado explicar tudo porque eu não conseguia falar. Não até que ele começou a discutir sobre seu direito de nascença e seu futuro. Até aquele momento eu quase tinha começado a chorar. Mas então ao ouvir sua indignação, a raiva e a traição voltaram com tudo. Lembrando como ele planejava chantagear e manipular seu cruel senso de direito. Não gritei, não chorei, nem deixei minha voz tremer. Apenas o encarei com uma expressão séria e disse: Boa sorte com seu futuro, não farei parte dele. Então saí do resort. Minhas malas já estavam prontas e não olhei para trás. Minhas filhas, Arlo e Maddox, foram embora logo depois. Não, eu não pedi que fizessem isso. Elas simplesmente disseram que não queriam estar perto de Tate depois de descobrir que seu próprio irmão planejou tudo isso para se voltar contra mim. Bem, acho que isso tem esse efeito nas pessoas. E o resto da recepção foi um desastre. Quando
Tate e Claudia descobriram que sua lua de mel havia sido cancelada, eles vieram direto para cima de mim. Mandei a segurança tirá-los e revoguei qualquer acesso que eles tivessem à minha casa. Não me importo com o que ele faça de agora em diante, não me importo para onde ele vá ou o que aconteça com ele. Tenho 2 filhas que me amam e isso é tudo o que preciso. Atualização 4. Voltei depois de um ano sem comentar nada sobre minha família, mas algumas coisas aconteceram neste ano e aqui estou eu para escrevê-las. Durante esse tempo, minhas 2 filhas com quem ainda mantenho contato, Arlo e Maddox, continuam sendo parte essencial da minha vida. Arlo, em particular, está prestes a me tornar avó. É curioso porque quando ela me deu a notícia eu disse brincando que não sabia se poderia perdoá-la por me fazer avó tão cedo, mas depois da brincadeira parabenizei de coração, tanto a ela quanto ao marido. E a alegria que senti não foi só por eles, mas também por mim. Sendo sincera, é a melhor notícia que me deram ultimamente. Sei que muitos de vocês estão aqui para saber o que aconteceu com Tate e Claudia, então não vou fazê-los esperar com mais detalhes sobre minha vida pessoal. Contarei como as coisas terminaram entre eles e o que aconteceu depois do casamento. Primeiro, e como alguns já devem saber, cancelei a lua de mel de Tate e Claudia. Como fui eu quem fez as reservas originalmente, tinha todo o poder para cancelá-las. Sem a lua de mel já planejada e paga, eles tiveram que se virar para reservar algo de última hora e com um orçamento muito mais apertado. Não é preciso ser um gênio para perceber que organizar uma lua de mel dos sonhos com pressa e recursos limitados não costuma ser uma boa ideia. Este foi o primeiro grande golpe que eles receberam como casal e pelo que eu vi a lua de mel deles foi tudo menos mágica. Porque sim, essa lua de mel foi o princípio do fim para os dois. Não deveria surpreender ninguém na verdade. Quando você se casa com alguém cujo principal interesse é o dinheiro e as vantagens que pode obter dos outros, é questão de tempo até que tudo desabe. Se me perguntarem, foi o karma agindo rapidamente. Sempre achei óbvio que Claudia não tinha as melhores intenções, embora Tate também não fosse inocente em tudo isso. Ele também tinha em mente se aproveitar de mim e dos negócios da família. Pensar que esses dois poderiam coexistir em um relacionamento amoroso foi uma fantasia que não demorou a desmoronar. Não era como se 2 pessoas negativas pudessem fazer um casamento positivo. A matemática não funciona assim nos relacionamentos. 4 meses depois do casamento eles entraram com o pedido de divórcio. Não tenho certeza de quem iniciou o processo, se foi Tate ou Claudia, mas se eu tivesse que apostar diria que foi Claudia. O que eu sei é que ela pediu metade de tudo, incluindo metade das ações que ele possuía na empresa. Como resultado do acordo de divórcio, Claudia ficou com 5% das ações que antes pertenciam a Tate. E embora eu não esteja nada feliz que essa mulher agora tenha 5% da minha empresa, pelo menos é uma porcentagem pequena. Ela não tem poder nem influência sobre a direção da empresa e duvido muito que obtenha algum benefício disso. A empresa na verdade não tem planos de distribuir dividendos aos acionistas, então o mais provável é que Claudia termine vendendo suas ações para alguém que possa pagá-las, e isso me dá algum alívio. Tate por sua vez pagou caro por seus erros. Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos, como diz o ditado. E no caso dele esse prêmio foi perder metade das ações que lhe restavam, enquanto ele poderia ter recebido 15% se as coisas tivessem sido diferentes. Agora só lhe resta 5%. E honestamente, acho que até isso é mais do que esses dois merecem. Dói-me dizer isso, mas esse desfecho era inevitável. Tate escolheu o caminho da ganância e agora está pagando as consequências. Sei que muitos de vocês provavelmente pensam que eu deveria me sentir mais vingada, mas a verdade é que me sinto cansada depois de tudo o que aconteceu. A relação com meu filho mais novo está completamente rompida, e embora ele tenha recebido o que mereceu, não é como se isso me fizesse sentir melhor. Não sei o que será de Tate no futuro, e agora mesmo não me importo. A única coisa que posso fazer é seguir em frente com aqueles que realmente permaneceram ao meu lado, e isso depois de tudo que passei é tudo o que preciso.